Bom, vamos iniciar assim em geral, depois a gente eu vou convidar conversar com teus colegas também. Vocês estão já há alguns meses assumiram a administração do hospital. A gente sabe da dificuldade que se tinha de gestão financeira, essas coisas tudo. Qual é a experiência que tu tem nesses primeiros dias da gestão do hospital? A nossa experiência aí, passando um pouquinho mais de 60 dias, né, Fábio? É uma experiência histórica, que a gente sabe das dificuldades todas do hospital, principalmente na parte financeira. A parte assistencial, ela funciona muito bem, excelentes profissionais, nós temos aí mais de 400 colaboradores extremamente preparados para todas as demandas dos hospitais, mas a questão financeira, ela sempre teve essa dificuldade, né? Neste primeiro momento, então, nos primeiros 30 dias ali, a gente deu uma estabilidade com os médicos, com as empresas médicas, com os nossos colaboradores que estão na ativas, reorganizamos aí juntamente com a Tailane, com o Tiago, que daqui a pouco vai chegar aqui, o Dr. Tiago, e agora chegando o Abílio. E estamos em busca, né? Como outras vezes eu já vim aqui te falar, estamos em busca de alternativas para algumas soluções e fracionando as demandas do hospital. Quando a gente pega assim um hospital que tem um déficit enorme, tu não pode atacar um montante, tu tem que fracionar ele e descobrir onde estão os gargalos, porque nós somos uma fundação privada. E vamos lá, e os nossos clientes, vamos Sim. dizer assim, é o município, o estado e a União. São clientes, e os convênios e particulares. Então a gente tem que fracionar. A gente fez um estudo de gargalos dos déficits. A gente sabe, isso é histórico, por exemplo, que maternidade é o maior gargalo que se tem, PS, UTI. E a gente está, desde o início, fazendo uma reavaliação do contrato do Assistir junto ao governo do estado. Estamos aí com uma agenda já marcada para a gente poder reavaliar, né, este contrato. Estamos com alguns movimentos com lideranças regionais aí com a União, com a Secretaria o Ministério da Saúde, né, para a gente fazer também esses movimentos de incrementar algumas especialidades mesmo de média, que hoje nós somos um hospital de média complexidade, para algumas especialidades possivelmente a gente passar para alta, né? Estamos fazendo todos esses estudos e isto com certeza está nesse período evoluindo, né? Estamos aí nesse primeiro momento aí de 60 dias aí com a parte financeira, com os médicos, funcionários, em dias, né, dentro desse período, mas buscando alternativas para esse passivo que se tem, né? Historicamente e o equilíbrio. Não, eu entendo isso aí. Depois a gente pode até uma hora dessas chamar vocês aqui que estão administrando o hospital para nós pensar, por exemplo, maternidade. Por que maternidade é um problema? E tentar entender isso, né? A população tem que entender isso, porque essa reivindicação do hospital há muitos anos, né? Nós sempre dizia assim, que parece que o hospital é um coitadinho, parece que está sempre devendo coisa, mas o hospital está trabalhando e prestando serviço, só que não recebe no valor, ou no valor correto, ou no valor reajustado. E o hospital, dentro do hospital, são várias empresas dentro do hospital, como o Dória está dizendo, pronto-socorro, maternidade, a UTI, que veio como um anseio nosso, desde 1970 o Camaquã pede uma UTI, agora tem a UTI. É boa a UTI ou não é boa a UTI para Camaquã? Então, para Camaquã não, eu sempre falo em Camaquã, mas é a Costa Doce, né? Então, é isso que nós vamos conversar isso mais adiante. Eu queria primeiro dar um bom dia para o Abílio. O Abílio que é o novo gerente administrador do hospital, é isso, Abílio? Exatamente. Então, bom dia, Fábio. Bom dia, demais participantes da mesa. Bom dia, ouvintes da Acústica. É um prazer estar aqui com vocês, esclarecendo as dúvidas, né? Então, é um privilégio, eu vim através do convite do nosso presidente, né? É um privilégio estar integrando a diretoria hoje do hospital Nossa Senhora Aparecida, né? Sou o novo diretor administrativo e estou à disposição aí da comunidade para o que for preciso, na busca de tentar sanar as dificuldades tanto de processo quanto financeira do hospital junto com o presidente. Tu vem de uma experiência em Livramento, né? Que tamanho era o hospital em Livramento? Só para nós fazer uma contextualização, Abílio. Perfeito. Livramento também é um hospital de média complexidade, tá, Fábio? Sim. Hoje é praticamente o mesmo tamanho de Livramento, deve ter uns 5, 6 leitos a menos. Sim. Então, população no entorno? Sim, a população de Livramento hoje gira em torno de 75 mil habitantes. Livramento e municípios vizinhos? Porém, Rivera,
que não tem divisa alguma, também é 75 mil. Então tu conta lá que atende praticamente 150 mil O pessoal de habitantes. Ribeira vem ser atendido no hospital? O que acontece? Como o hospital também lá tem porta de entrada que atende urgência e emergência, né? Se o munícipe de Ribeira se acidentar em Livramento, vai ser atendido em Livramento. Ah, Entende? vocês têm esse... Exatamente. E ali também, como o Livramento é o segundo maior destino turístico do Rio Grande do Sul, só pede para Gramado, o volume também lá é muito grande de atendimento de urgência e emergência. Sim, o pessoal que está passando por lá, né? Exatamente. É corredor do Mercosul também, então tem um fluxo bem alto lá. Bom, pergunta. Ontem eu estava conversando com um vereador aqui que falou a respeito sobre recursos, as coisas, e eu fiz de novo a questionamento, é uma coisa antiga também, estou falando de coisa antiga. Lá na região, quantos municípios o Hospital de Livramento atendia? Atende cerca de 6 municípios. 6 municípios. Os municípios vizinhos contribuem para a manutenção do hospital lá? Claro, Fábio, claro que contribui. Como é que é feito isso? Não só na região da fronteira oeste, né, Fábio, mas isso é uma prática em todo o Rio Grande do Sul. Né? Na Serra também é feito dessa forma. Na Serra, onde o aglomerado de município é maior por conta da extensão territorial, né? Livramento, como é fronteira, a gente sabe que a extensão é bem maior, né? Então acaba não atendendo muitos municípios. Tem até jurisprudência para isso, né? É legal fazer essa contribuição. Sim. Então, exemplo de Livramento. Livramento atende hemodiálise para uma grande extensão, para um grande público. E eles contribuem lá para que a hemodiálise se mantenha em pé. Né? Livramento atende mais de 60 pacientes em hemodiálise. A próxima hemodiálise que vai ter lá vai ser uma em Bagé, que já pertence a outra coordenadoria regional de saúde, e a próxima só em Uruguaiana. Sim. Então, Livramento atende Rosário, atende São Gabriel, atende Quaraí, né? E todos contribuem para isso, Fábio. Bom, pergunta o seguinte, tu está aqui há quanto tempo, Abílio? Estou aqui há mais ou menos 40 dias. 40 dias, mais ou menos um pouco menos do que a administração assumiu. Na tua percepção inicial, assim, como tu vê a gestão do hospital em matéria do trabalho e do déficit que vem enfrentando mensalmente, né? Uhum. Fábio, é importante salientar que os hospitais, de uma maneira geral, né, todos enfrentam o mesmo problema, o problema financeiro, né? Sim. Todos os hospitais filantrópicos do Rio Grande do Sul estão no mesmo barco, digamos assim. Nenhum é diferente de Camaquã, nenhum é diferente de Santana do Livramento, né? Uma tabela SUS que não é reajustada há 20 anos, uma tabela SUS onde paga cerca de 40% do custo, seja de medicamento ou de material, não tem como o hospital sobreviver. Então todos enfrentam o mesmo problema. Livramento, quando eu fui convidado para trabalhar lá em Livramento, para compor a diretoria lá também, ainda que lá seja uma realidade um pouco diferente, porque lá o hospital está sob intervenção municipal, então o município ainda tem uma responsabilidade um pouco maior. Lá o déficit era mais de 1 milhão, né? Eu saí de lá com praticamente 2 anos e 10 meses de parceria com o hospital lá. O déficit hoje gira em torno de R$400 mil, né? Então o hospital de Camaquã tem um horizonte bom. Porém, o que demora são as verbas, porque quem são os nossos clientes, como o presidente falou há pouco tempo? É a União, o Estado e o município, né? E essas verbas federais, verbas do Estado, demoram muito para chegar aqui. Tu tem que ter um capital para girar o serviço, a prestação do serviço, para receber longa recebimento. Sim, as contas que são faturadas, uma internação que sai do hospital hoje dia 16, Sim. O dinheiro vai entrar daqui 60 dias. Se não tiver nenhum problema na conta, né? Se for glosada por um número de CPF, pode entrar daqui 180 dias, Fábio. Bom, a experiência do Abílio é lá de Livramento, está em Camaquã 40 dias. Vamos agora dar uma rodada na mesa. Vou falar com a Tailane, ela que é vamos botar a gestora no que diz respeito à mão de obra que são os nossos enfermeiros e auxiliares. É isso, Tailane? Olá, bom dia a todos. Eu sou a gerente de enfermagem, então Sim. Eu coordeno toda a equipe de enfermagem, a demanda das assistências é toda comigo. Toda a equipe. Quantas pessoas estão sob a tua tutela? Hoje a gente tem em média de 270 colaboradores da área assistencial. Que é... Técnico e enfermeiro.
Todo mundo. 270 pessoas tu coordena. Mas em média é esse número. Em percentualmente, assim, nós temos 85% mulheres e 15 homens, mais ou menos? Provavelmente. Mais ou menos isso, né? Como é que fazia a gestão dessa quantidade de gente numa empresa que trabalha 24 horas por dia e dentro disso tem atestado médico, tem férias e tudo mais, hein? Reposição, né? A gente trabalha numa instituição que é 24 horas por dia, né? Então, 24 horas a gente tem que organizar a escala. Então, a gente trabalha com escala de atestado e tem folga, tem férias, tem licenças, pessoas, enfim, mas sempre tem quem cubra. Então, a gente tem o folguista, né? O ferista, que a gente chama. A gente trabalha sempre com previsibilidade, então a gente organiza a escala para sempre manter a qualidade na assistência. Quando trata de médico, aí é um outro departamento. Exatamente, aí não é comigo. Certo, aí é outra gestão, outro corpo. Isso. A gente trabalha com uma empresa para os médicos. Né? Sim, só para ter uma ideia, para o pessoal conhecer o trabalho, porque, sem dúvida nenhuma, só a parte que ela cuida, que faz gestão de 270 pessoas, já é muito maior que muita empresa na cidade, só nessa cara. E depois tu tem os outros trabalhadores lá, né, que é da parte da cozinha, da parte da lavanderia. Da higienização, nutrição, fonoaudióloga, psicóloga, enfim. Mas claro que a gente conta com o auxílio de alguns outros supervisores da unidade, né? Então tem supervisores em cada unidade que organizam, enfim, fluxos, protocolos e rotinas do hospital. Bem. Bom, pessoal, vamos falar um pouquinho desse assunto, Otávio. Só vai me dando o direcionamento da nossa conversa. Mas nós temos essa gestão que o hospital apresenta déficit, vocês estão buscando alternativas. Uma delas, vou entrar numa delas, é trabalhar com alta complexidade. O que é alta complexidade e o que isso poderia vir a agregar ao hospital? Na verdade, a gente tem, existem serviços de média, que é o serviço que a gente utiliza hoje, na sua maioria, dentro do hospital. Nós estamos classificados como um hospital de média complexidade, mas nós podemos ter algumas especializações de alta, né? Por exemplo, traumo, né? Um pouco a Tailane pode me auxiliar, o Abílio. A traumo, por exemplo, uro, por exemplo, a gente está em busca de um grande projeto aí de oncologia, né? Que eu acho que é muito importante para Camaquã e para a região. Então, são algumas especialidades que a gente tem como trabalhar em alta. Né? Isso, com certeza, irá aumentar o valor do MAC, principalmente, que é o recurso federal. Né? Acaba isto aumentando esses recursos financeiros. Então, transformar, e a gente tem estrutura para transformar especialidades de média para alta, acaba gerando, né, mais receitas, claro que gera um pouco mais de custos também, mas esse equilíbrio acaba a gente reduzindo a questão do déficit. Sim. Esse trabalho, por exemplo, do assistir, que a gente está reorganizando, nós estamos com uma expectativa muito grande também de aumentar o nosso contrato com o Estado. Isso também já dá esta redução no nosso déficit mensal. Nós temos esta questão também, por exemplo, das prefeituras, que foi feito o ano passado, este projeto de 2,88, por exemplo, por habitantes, para todos os municípios. R$2,80 por habitante. Por habitantes para todos os municípios. Isso deixava em dia, por exemplo, o déficit da maternidade. Isso foi um projeto para a maternidade, que hoje gira em torno aí de 350, 357 mil de déficit dentro da maternidade. Então, quando eu falei que a gente tem que fracionar e dividir os serviços para poder enxergar bem o que dá lucro, o que não dá lucro, o que tem que atacar, quais os gargalos, e ir em busca de soluções. Né? Sim. Então, estamos aí também fazendo um estudo e vamos começar agora, é importante o ouvinte, agora dia 8, bem provável a gente está estudando para colocar a pedra fundamental já do início da obra, né? Que é a reforma do PS e também o bloco D. D. Ali nós vamos estar nessa reforma aí com mais 46 leitos, tá? Dentro dessa reforma do bloco D e também reforma do PS, estudando também uma segunda porta de entrada para convênios e particulares, que hoje a gente tem a mesma porta do PS para o SUS, para o convênio particular, isso
seria importante para a gente poder também capitalizar a questão de convênios de particulares, que é uma demanda que a gente tem como crescer se a gente estiver bem estruturado dentro da instituição. Então, são fatores que unindo, se chega num montante de redução de déficit. Sim. É diferente da gente que vem do setor privado, Fábio, que o produto X não está dando lucro, a gente tira da prateleira. O hospital não funciona dessa forma. Não dá para funcionar assim. O hospital a gente tem que avaliar individualmente quais os gargalos e atacar pontualmente ali. Bom, resolveu ali, vamos para outro. Sim. Né? Porque aí, no final desse processo, a gente consegue essa redução do déficit. Muito bem. Deixa eu apresentar que o doutor Tiago Bonilha acaba de chegar aqui no estúdio. Bom dia, doutor. Bom dia, Fábio. Bom dia aos ouvintes. Há quanto tempo tu trabalha diretamente junto às administrações do hospital? Na realidade, assim, eu tenho 19 anos que eu trabalho no hospital. Né? Sim. Desde que eu me formei. E nos últimos 5 anos sempre relacionado com algum cargo de direção, né? Sim. Os últimos 4 com diretor técnico, né? E no penúltimo diretor clínico, né? Que são cargos diferentes, né? Uma vez que o diretor clínico ele é um representante do corpo clínico junto à direção, e o diretor técnico é um cargo de confiança da direção, né? É um cargo obrigatório pelo Conselho Regional de Medicina, né? E aí é um cargo diferente, porque é um cargo que a direção escolhe, a direção remunera, a direção acerta. Eu estou perguntando para o doutor Tiago porque, assim, já passou algumas gestões e ele dentro da gestão olhando um outro prisma, né? E eu queria perguntar para você, se me permite, sim, nessa primeira parte do entrevista, vocês estão falando em aumentar mais 40 leitos, aumentar... Eu pergunto o seguinte, bem francamente, bem humildemente, porque eu não conheço isso. Aumentar mais espaço não aumenta paralelamente com o valor do déficit? Abílio, pode ir. Fábio, perfeita a tua colocação e a tua percepção, tá? Mas, na verdade, quando se fala em aumentar esses leitos... não que a gente vá continuar com o mesmo percentual de atendimento SUS, tu entende? Sim. Então, o hospital também a gente tem esse projeto de melhorar as acomodações para convênios e particulares, né? Que é o que verdadeiramente equilibra a balança, né? Sim. Então, a gente vai ter esse aumento do bloco D, sim, o bloco D, esses leitos e esse investimento do avançar é para leitos SUS, mas também a gente tem daí, aumentando os leitos SUS, esses novos leitos, os já existentes, a gente tem a perspectiva de torná-los convênios e particulares. Entendi. Também melhorando a hotelaria para que a gente possa atrair hoje as pessoas que vão a Porto Alegre em busca de uma hotelaria melhor. Isso é para falar. Em hotéis grandes, vamos botar Porto Alegre, os hotéis que conseguiram se destacar foram que eles investiram mais em convênios e particulares. E deu certo, né? Acho que essa é a busca do hospital aqui em Camaquã. Essa é a busca. Hoje nós estamos aí trabalhando no hospital em mais de 85% SUS, né? 85% SUS. 85% SUS. Quase 90%. SUS. Se sabe, né, que um hospital, para ter o seu equilíbrio filantrópico, trabalhar 60-40. Sim. 60 SUS, 40 convênios particulares. Então aí já dá para o ouvinte ver. Também isso gera grande dificuldade. Do aumento excessivo do SUS que se trabalha. O que falta para atrair, então, essa pergunta, o que falta para atrair mais convênios para o Hospital Nossa Senhora Aparecida? O que vocês percebem assim? Hotelaria, o Abílio falou. Uma segunda porta. Uma segunda porta para isso. Outros tipos de cirurgias que antes não era feita em Camaquã, por exemplo, cirurgias mais delicadas, mais aprofundadas, que necessitem ter a UTI como apoio, né? Na verdade, assim, a gente já tem a UTI como apoio. Então, a UTI mudou o nosso hospital. A gente não trabalha com alta complexidade, mas como trabalhamos com porta aberta, a gente vai admitir pacientes com alta complexidade. Sim. E a UTI faz essa admissão para manter o paciente estável, melhorar a qualidade para conseguir um leito externo, onde a gente cadastra esse paciente no gerente. Então, a gente já trabalha com essa demanda. Também, aproveitando, a gente teve nos últimos 15 dias uma alta demanda na emergência, a gente conversou, enfim. Agora está normalizando os atendimentos, então a gente teve que adequar mais leitos dentro da instituição para conseguir uma qualidade melhor para esses pacientes. Acredito que a hotelaria seja uma parte bem
importante para a gente conseguir convênio, enfim, Sim. particulares, mas a gente já está com algumas especialidades que já estão atraindo mais convênios nos últimos meses. Mas tem uma palavra, um termo chamado gerente. O gerente é o gerenciamento também de vagas, de transferências e assim por diante, que muitas vezes ajuda e pode prejudicar pacientes e o próprio Hospital Nossa Senhora Aparecida. Eu não sei quem é que poderia, doutor Tiago, quem é que poderia falar sobre o gerente? Doutor Tiago. Doutor Tiago, então, por favor, o que é o gerente, para o pessoal entender, assim, em termo leigo, e quais os pontos positivos e negativos disso hoje? Bem, Fábio, então, assim, o gerente, na realidade, vamos colocar como uma ferramenta, né? Um instrumento que a Secretaria Estadual de Saúde usa para regular o fluxo de ocupação e de leitos, né? Em seus diferentes níveis de complexidade de especialidades, né? Então, a gente tem várias demandas, vários tipos de leitos necessários, né? Conforme o cuidado, conforme a doença, conforme o que o paciente precisa, né, é o leito onde ele pode ser colocado. Então, a gente tem leito de UTI, leito para especialidades cirúrgicas, leito para urologia, leito para psiquiatria, leito para UTI neonatal, né? Então, são diferentes leitos, diferentes tipos de leitos, diferentes necessidades e diferentes complexidades de cuidado, né? Então, a ferramenta que o Estado usa para gerenciar esse fluxo de pacientes, então, o fluxo de disponibilização de leitos, é o gerente, né? Sim. É um site, né, onde os profissionais tem acesso, né, profissional médico, conforme o nível de atuação é o nível de acesso que o profissional tem. Então, o profissional médico tem um acesso pleno, né, ao prontuário do paciente, a resultado de exames, né, a evoluções, né. Já o profissional mais administrativo tem acesso a só questões assim de demandas, quais necessidades ou de identificação da parte mais burocrática, assim, por assim dizer, né. Mas então o profissional por aquele site ele consegue acessar e demandar o que ele precisa, né? Então, por exemplo, o nosso hospital é um hospital de média complexidade, nós temos leito de UTI, nós temos leito de psiquiatria, mas a gente não tem um leito para oncologia, por exemplo, né? Vamos pegar o gancho da oncologia. Então, um paciente meu precisa fazer um tratamento oncológico, eu já tenho isso definido, ele já está aqui no meu hospital, ele está internado no meu hospital, ele precisa chegar na oncologia. O que eu faço? Eu cadastro esse paciente no gerente, né, e solicito um leito de oncologia. A nossa referência aqui para oncologia é a cidade de Porto Alegre, né? Então, Porto Alegre recebe essa solicitação, o médico regulador lá do gerente recebe essa minha solicitação, ela vê se ela avalia, vê se é pertinente, né? E aí coloca o meu paciente em espera, né? O paciente de Camaquã está aguardando o leito de oncologia, né? E aí todo dia, né? Eu entro, alimento esse sistema com sinais vitais, eu consigo anexar resultado de exames, imagens, né? E vou colocando o quadro clínico do paciente, né? Se ele está estável, está instável, ele melhorou, ele piorou. E aí, com essas informações, o médico regulador lá da central do gerente vai priorizar esse caso, né? Ou vai dar menos importância, ou vai dar mais importância, enfim, e vai ficar aguardando que algum hospital que tenha oncologia em Porto Alegre, né, possa assumir esse meu doente, possa receber esse meu doente. Sim. E daí, então, é feito um trâmite, né, diário de informações, de regulação e contra-regulação, até o momento de a gente obter essa vaga, né? Então, logo seja obtida essa vaga, ele me informa. Geralmente, o Estado ele informa no sistema ali, via mensagem, mas acaba ligando também, justamente para não se perder tempo, né? O teu paciente vai ser aceito aqui no Hospital de Clínicas de Porto Alegre e a gente trata, então, dos trâmites de transporte. Não tendo esse aceite, não tendo essa vaga disponibilizada, eu não tenho como encaminhar ele. Enquanto isso, o hospital tem que ficar com o paciente. O pessoal reclama aqui, o doutor Tiago, muitas vezes, estou esperando vaga há não sei quanto tempo. É um problema que essas vagas, como tu disseste, ela é gerenciada por um sistema dentro dos hospitais. Por exemplo, no caso do crescimento de renda do hospital, por exemplo, vocês falaram que a oncologia é um trabalho que vocês estão focados, daqui a pouco poderia acrescentar. No início desse ano, entrou o processo, por exemplo, na área de cirurgias de olhos, né? Catarata, essas coisas todas. Agora, por exemplo, recebo mais uma manifestação de um ouvinte dizendo que a mãe está na fila e não chamam. Como é que está funcionando esses serviços novos que foram criados para o hospital, por exemplo, na questão ocular? Estamos a pleno, estamos 100% produzindo, como é que está isso e expectativa que nós temos para melhorar ou para aumentar o número de atendimentos, Abílio? Perfeito. Fábio, a exemplo do gerente
que é o sistema de gerenciamento de internações que o Dr. Thiago comentou há pouco. Sim. Que, só aproveitando mais uma vez para esclarecer, a responsabilidade nossa no gerente é cadastrar o paciente e alimentar diariamente esse sistema para que do outro lado o médico regulador, né, que faz o papel do Estado, tenha total condição de regular ele para outro lugar, tá? Certo. Então o hospital fica constantemente aguardando o aceite de outro hospital que recebe esse doente, tá? Isso para internações. No caso da pergunta do ouvinte que chegou aí, que é oftalmologia, sim, isso é regulado por outro sistema, que é o GERCOM, tá? Que é para pacientes e atendimentos eletivos. Então não é uma urgência e uma emergência, sim, é um eletivo. Mas também dependemos de uma ferramenta de regulação, que é o GERCOM, que é semelhante ao gerente. Não é essa gerência não é feita no hospital não, exatamente. Você disponibiliza o serviço, mas quem coordena... Vou explicar agora, tá? Okay. Então, Fábio, o que acontece? A oftalmologia, se não me falha a memória, são 240 consultas por mês que o hospital tem que disponibilizar. Consultas. Isso, dentre outros exames e procedimentos, tá, Fábio? Okay. Então, qual é o papel e responsabilidade do hospital? É disponibilizar num prazo de 60 dias, com antecedência de 60 dias, esta agenda no GERCOM. Então, a gente disponibiliza lá 60 vagas para consulta, dentre outros procedimentos. Tá? Isso fica aberto no GERCOM e todos os municípios que são referenciados para Camaquã entram lá e preenchem essas vagas. Sim, nós estamos falando da região Centro-Sul aqui, né? Isso, exatamente. Mas também, dependendo da CIB 050, que é a CIB que regulamenta para onde que os doentes vão ser encaminhados, por exemplo, para oftalmologia a gente atende inclusive municípios da região carbonífera. Tá? Para traumato já não, a gente atende somente Costa Doce. Então depende da CIB 050. Mas aqui tu falou 240 consultas. Para ser mais prático, sobre cirurgia de catarata, assim, que é acho que um grande problema pelo volume de pessoas que querem entrar. Quantas cirurgias por mês a gente está fazendo em Camaquã de catarata? Tem ideia? Eu não lembro exatamente sobre as cirurgias de catarata, tá, Fábio? Mas deve girar em torno de 30, 50. 60 cirurgias em média a gente faz. Média. Então nós estamos falando de 2 cirurgias de catarata por dia. Sim. A gente faz cirurgias uma vez por semana. Essas cirurgias são realocadas por uma vez na semana. Então a gente faz um número grande de cirurgias nesse dia. Porque ela é uma cirurgia rápida, mas o que demora ela não fazer demanda a cirurgia? internação, né? Ela é ambulatorial, né? Ela é ambulatorial. Tem que fazer exames, né? Então, o que demanda o tempo de preparar para a cirurgia é fazer os exames preparatórios. Então, é toda a linha de cuidado, né? Então, ele faz a primeira consulta, ele faz exames pré-operatórios, realiza a cirurgia de catarata e depois o acompanhamento pós-operatório. Há alguma expectativa, por exemplo, de mutirão, por exemplo, nesse segmento, de fazer, ao invés de um dia, 2 dias, tem espaço para o hospital, sala cirúrgica para isso, para aumentar? A gente realoca a sala cirúrgica só para a oftalmologia. Então, estando tudo pronto, a gente faz em média de 30. Esse é o mutirão que a gente faz, 30 cirurgias. Então, em 1 a 2 dias, sábado e domingo, exemplo. Então, é bastante cirurgia. O que demanda é o pré-operatório. Então, as pessoas têm que ser indicação do oftalmo, têm que fazer os exames, têm que passar por avaliação, caso tenha qualquer doença prévia. Então, demora um tempo para estar preparado para fazer a cirurgia. Só isso, fala, Thiago. E na realidade, né, Fábio, uma coisa assim que a gente tem que lembrar sempre, né, na realidade, a gente esteve junto aqui na época do Covid, né, a gente esteve junto conversando sobre Covid e viveu toda aquela loucura. Então, a gente teve esse boom, por mais que haja esforço de todas as esferas, né? Do hospital, do estado, do município, dos profissionais, né? Absorver toda essa demanda que ficou reprimida durante 2, 3 anos, né, de cirurgias eletivas. Quem é que operou catarata em pleno Covid? Né? A pessoa não fazia nem check-up, né? O que a gente está vendo hoje é uma realidade assim, de muito paciente, por exemplo, próstata. A gente fazia acompanhamento, fazia um PSA anual, quem detectava uma alteração na próstata, fazia uma linha de investigação, acabava detectando uma doença precoce, né? Hoje em dia chegou muita gente com doença avançada de próstata de vez, né? Então a gente está concentrando, bem dizer assim, serviço de 3 anos, e hoje, esse ano, eu considero o primeiro ano pós-Covid.
né? Sim, tá. E por mais que haja esforço, que haja vontade, que haja, né, ampliar uma linha de cuidados que dê conta de todas as demandas ao mesmo tempo, oncologia, catarata, cirurgia vascular, cirurgia de vesícula, cirurgia de hérnia, por mais que haja esse esforço, é muito difícil de conseguir. Mas deixa o Otávio trouxe uma coisa interessante aqui, que o hospital precisa se organizar no que diz respeito a faturar mais para poder compensar o déficit. Pergunta, é um bom negócio para o hospital hoje, financeiramente, a questão da oftalmologia? Vocês já conseguiram definir isso? Sim. Tá. É um serviço rentável. Bom, essa é a primeira pergunta, primeira resposta. Segundo, tem como dobrar a quantidade de cirurgias e atendimento, investir mais em outros profissionais para fazer mais eventos como consultas e cirurgia? Daria para dobrar a cirurgia? Haveria interesse do hospital em dobrar, por exemplo? Há condições de fazer isso? Primeiro, Fábio, só antes de responder, acho que tecnicamente eles explanaram muito bem aqui sobre a questão do gerente GERCOM. Okay. Mas eu vou trazer uma fala para o ouvinte mais popular, porque assim, a gente ouve muito assim, o hospital não consegue me remover, o hospital não quer me remover, eu estou aqui há 10 dias, o hospital não está fazendo nada. Tanto o gerente quanto o GERCOM, o hospital não tem gerência de determinar a remoção. O que a gente faz é acolhe, como o doutor falou, Sim. faz a evolução, alimenta diariamente, mas o start da remoção está fora do comando do hospital, do Estado. Então, o que é feito, esse processo interno, que é o NIR, que é o Núcleo Interno de Regulação que a gente tem dentro do hospital, ele faz diariamente essa evolução, mas o start da remoção é fora do hospital. Sobre a questão da oftalmo, é um contrato, né? O oftalmo é um contrato dentro do programa do Assistir, dentro do programa do Estado, onde tem metas a ser cumpridas. Certo. Né? Ou seja, há de interesse, sim, porque esse interesse tem que casar junto também com a demanda que o Estado quer que a gente possa ter. Então, essas duas coisas têm que andar junto. Hoje a gente tem, fisicamente, pode ser que a gente tenha alguma dificuldade fisicamente de expandir, né? Porque hoje a questão física do hospital, onde, por exemplo, está instalado o Avisar, já é um espaço físico ali praticamente limitado. Né? Então, para a gente, vamos lá, rever esse contrato, dobrar isso, fisicamente, com certeza, a gente vai ter que mexer onde está a Avisar. Mas óbvio que tem interesse de aumento sempre de produção. Sim, Abílio. E também é importante salientar que os mutirões partem sempre do Estado, né, Fábio? Então, e o Estado tem feito isso todos os anos. Então, obviamente, se chegar através do Estado aqui para o Hospital Nossa Senhora Aparecida, uma possibilidade de um mutirão para o oftalmo, com certeza a gente vai acolher. Não, eu falo assim, daqui a pouco vocês identificaram que tem áreas que pode crescer, melhorar o faturamento do hospital. Trabalhar nisso, né? Focar nisso. A oncologia vocês estão já trabalhando. A própria UTI, quando veio para cá com o fim, hoje ela serve, por exemplo, para determinado tipo de cirurgia que não fazia em Camaquã. Por exemplo, cirurgia plástica mais invasiva. Então, daqui a pouco trabalhar mais com isso, buscar parceiros. Isso que eu quero falar agora. Só para ter uma ideia, que a gente realocou internamente algumas hotelarias e alguns leitos para atender o convênio em particular. A semana retrasada, a gente conversando, nesse período aí de 30, 40 dias, teve um aumento já de internação de convênios particulares. A gente realocou, a gente reajustou internamente alguns processos e hotelaria e leitos, e já rapidamente a gente já teve um aumento considerável. É isso que eu falo. Eu falei com como é que é o nome do cirurgião? Pilger. Falei com ele aqui, ele está fazendo cirurgia no sábado aqui, que é uma coisa. Quer dizer, eu digo, esses são os parceiros que vêm para ajudar fazer um trabalho, mas aí no convênio no particular, mas em compensação ajuda a remunerar o hospital, ajuda a solucionar um problema de um paciente, de um cliente que quer. Eu digo que tem coisas, são frentes diferentes, né? Cada uma são importantes. Uma área específica. Então a cirurgia plástica, por exemplo, com a UTI já é um caminho, já é uma porta para novos procedimentos, novos negócios. Sim, e traz um retorno importante para a instituição. Então, esses remanejamentos que o presidente falou, que não demandam um grande investimento, com certeza está no nosso topo da lista lá de nichos a serem descobertos e avaliados.
Hoje é 16 de agosto. Podemos dizer assim uma meta aí, final de setembro nós poderemos ter alguma coisa nova no hospital? Por exemplo, a porta de entrada, a segunda porta de entrada. Isso depende de obra. Quanto tempo vocês acham que isso estaria disponível à população? Na verdade, a gente, com certeza, creio que até final de setembro a gente tem novidades, até mesmo da reavaliação do contrato com o Estado. Nós estamos aí também com uma agenda federal, acho que dentro da semana que vem ou na outra. Nós temos uma agenda dentro do Ministério, estamos aguardando aí a confirmação dessa agenda. E como o Abílio falou, aquilo que é questão de realocar, que não tem investimento financeiro, a gente está conseguindo realizar mais rápido. Nós estamos estudando uma forma de, por exemplo, fazer essa segunda porta com um investimento baixíssimo, né? Sim. E aí, dentro dessa semana até já teve algumas possibilidades disso. Então, creio que nos próximos 60 dias a gente vai ter algumas mudanças dentro do hospital. Eu questionei aqui algumas pessoas a respeito das emendas parlamentares, mas são tudo coisas assim, gotinhas para apagar o incêndio, mas não uma coisa que dê segurança para o hospital, né? Eu queria perguntar o seguinte, Otávio, até foi um ouvinte que perguntou, tem município hoje fazendo a sua parte, a contribuição parcial ou total para o Hospital Nossa Senhora Aparecida? Quais os municípios que estão fazendo isso hoje? O ano passado, tá, no início desse ano, se teve reuniões dentro do consórcio e se levou uma proposta de atacar, né, de a gente fracionar e botar na prateleira os serviços do hospital. Bom, Sim. Vamos lá. Então vamos ver o déficit da maternidade, que gira em torno aí de mais de 350 mil. Então os municípios, isto dividido por todos os municípios que são regulados, daria 2,88 por habitantes. Tá? Vamos lá. E aí foi fracionado esse valor pelos municípios, passou na Câmara Municipal de Camaquã uma lei, Camaquã ficou com 192 mil em 6 parcelas e podendo renovar para mais 6. Tá? A Prefeitura de Camaquã cumpriu a primeira etapa das 6 parcelas, tá? E os outros municípios não cumpriram nada. Tá? Então, hoje, e esse também dos 6 meses já venceu, pode ser renovado. A princípio, no primeiro momento, ainda não foi renovado. Então, nesse exato momento, a gente está sem recursos de nenhum município. Né? Teve esse de Camaquã, essa lei, e os outros não contribuíram com nada. Né? E a gente entende, né, Fábio, que isso... e a gente precisa que o ouvinte entenda, porque os prefeitos têm as suas justificativas, mas regiões que têm hospitais filantrópicos com problemas financeiros, como é o Aparecida, os municípios aportam valores. Isso é natural em outras regiões. E a gente precisa sair dessa bolha de achar, não, olha, isso já tem dentro do contrato do assistir, tem dentro do contrato do assistir valores que vêm para o hospital para urgência e emergência. Né? Por exemplo, tivemos que, essa semana passada, tomar atitude, por exemplo, de, entre aspas, né, fechar o PS. Restringimos atendimentos da ficha azul e da ficha verde, que são as fichas de entrada. Isso pulverizou nas UBSs, no caso de Camaquã, UPA, e nos municípios dentro das suas UBS. Então, a nossa responsabilidade dentro dos contratos é urgência e emergência. Né? Então, esses valores e essa ajuda dos municípios, que não é pontual, é histórica. Sim, é histórica. Tá? Ela, em algum momento, a gente precisa quebrar esse ciclo e sensibilizar os prefeitos. Mas é importante, a vinda de vocês para nós interessa, a gente se compromete de alguma forma também em buscar com tanto Secretaria de Estado, os municípios, esse assunto. Eu estou com 11 horas e 58 minutos e eu preciso terminar o programa. Vamos combinando, aqui você sabe que é sempre porta aberta, a gente discutir um pouco mais sobre isso. Eu gostaria até porque a população tem que entender, né, pessoal, de algumas facilidades e dificuldades que vocês têm. Vocês, eu digo hospital, falamos aqui sobre planos cirúrgicos, cirurgias eletivas, nós falamos sobre efeito de maternidade, planos e projetos futuros. Então, fica desde já o convite para vocês virem novamente aí. A gente que agradece, Fábio, a oportunidade.
E é muito importante a gente estar esclarecendo para a nossa sociedade, para a população da região, o nosso trabalho dentro do hospital, essa turma toda. Quero aqui já parabenizar todos os colaboradores do hospital, que são guerreiros aqui, todo o corpo técnico, todos os médicos, todos aqueles que estão diariamente ali, né, nessa luta diária, entregando com excelência aos nossos pacientes. Aí, isso é muito importante. Então,